Olá pessoas, nós vamos trabalhar a terceira aula, certo? Essa aula fala sobre o pontuário eletrônicos, vantagens e desvantagens. A gente vai conhecer um pouco sobre o que é, como surgiu, por que é importante o pontuário, etc. Então vamos lá. Desde Hipócrates, a partir da institucionalização da medicina científica, surge a necessidade de dar registro sobre os pacientes, a fim de refletir o curso da doença e suas possíveis causas. Então, assim, desde o início, Hipócrates ele é conhecido como o pai da medicina, porque ele foi um dos primeiros a escrever sobre as doenças e sobre as possíveis alternativas de cura, sobre os medicamentos. Então ele é considerado o pai da medicina, porque ele escreveu, acho que um dos primeiros médicos livros conhecidos sobre a medicina, sobre doenças e sobre remédios, e sobre curas e sobre tratamentos. Então, ele começou essa ideia de fazer isso. E para isso ele começou também a anotar sobre os pacientes a evolução, a doença, os sintomas, como que eles estavam se adequando à dose tal, à dose Y. Então ele começou a ser o primeiro a fazer isso. Então esse daí é como se fosse o primeiro registro da questão do prontuário médico, certo? Então, foi com ele que começou a surgir essa ideia. Então, o prontuário médico ele pode ser entendido como um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos destinado ao registro dos cuidados médicos e paramédicos prestados ao paciente pelo hospital. Um conjunto de informação coletada pelos médicos e outros profissionais de saúde que cuidam do paciente. Um registro de saúde do indivíduo contendo toda a informação referente à sua saúde, desde o nascimento até a morte, um acompanhamento do bem-estar do indivíduo, assistência a fatores de risco, exercício e perfil psicológico. Então aqui a gente está tendo uma introdução do quais são os conceitos básicos, o que tem que ter nesse prontuário médico. Então, dependendo do tipo de consultório, eles vão focar de um jeito ou de outro. Por exemplo, se for um consultório cardiológico, você vai ter uma gama de questões e de possibilidades específicas às doenças inerentes à questão do cardiologista. Então, vai ser doenças específicas, vai ser o tratar de dados de coleta e arquivamento desses dados em uma área específica. Se for na área da odontologia, vai ser um foco específico, então cada um vai ter isso. Mas, no geral, eles têm essas mesmas características. Então, suporte à assistência ao paciente como fonte para a avaliação e tomada de decisão e como fonte de informação a ser compartilhada entre os profissionais de saúde. Um documento legal dos dados médicos, suporte à pesquisa, pesquisa clínica, estudos epidemiológicos, avaliação da qualidade do atendimento e ensaios clínicos, apoio ao ensino para os profissionais de saúde, gerenciamento de serviços, faturamento, autorização de procedimento, administração, custos. Então, assim, existe uma gama de possibilidades que esse prontuário médico ele pode ter. Ele pode, como vocês viram aí, ter um suporte a estudos e pesquisas. Então, você tem uma série de pacientes que vêm tendo determinada evolução com uso de determinado tratamento. Então, aí você já tem uma fonte de pesquisa para identificar como tratar aquele paciente da melhor forma possível utilizando aquele medicamento e se ele tem ou não um resultado adequado, se é o resultado desejado. Então, a partir desse prontuário, você pode ter essa evolução e aí criar outras possibilidades de tratamento também. Então, assim, o prontuário geralmente ele ainda em muitos locais ele ainda é no papel. O prontuário em papel vem sendo usado há milhares de anos, desde os tempos de Hipócrates, passando por diversas transformações ao longo do tempo, principalmente no último século, quando se tornou mais sistematizado. Ou seja, antes cada um fazia de um jeito. Hoje em dia existe uma regra. Começa com o nome, endereço, informações de dados pessoais do paciente, depois vem a enfermidade, depois vem o tratamento. Então, assim, mas antes não, cada um fazia do seu jeito. Hoje em dia existe uma certa, como é que diz, padronização. O prontuário em papel apresenta diversas limitações, tanto práticas como lógicas, sendo eficiente para o armazenamento e organização de grande número de dados e tipos diferentes, apresentando diversas desvantagens em relação ao prontuário eletrônico. Então, assim, para armazenar, você precisa ter um local adequado para isso. E esse local ele tem que ser bem ventilado, porque com o tempo pode dar inseto, pode mofar, pode molhar. Então, assim, existe todo um cuidado dentro dessa questão do prontuário do papel
que é algo contra, né? Então, suas limitações. O prontuário pode estar presente em um único lugar ao mesmo tempo. Então, o prontuário de papel ele está dentro de uma pasta localizada em um único espaço. Então, para o médico poder ter acesso a esse prontuário, ele vai ter que sair da casa dele para ir para o consultório para poder ter acesso ou solicitar que sua secretária ou atendente ela faça esse papel. Então, tem essa questão. Ilegibilidade. Não pode ser escrito com uma letra que não seja fácil de compreensão. Ambiguidade, então perda frequente de informação. Então você pode, durante esse processo de anotação, você pode perder uma folha anexa dentro desse processo. Então você tem várias folhas do mesmo paciente, uma dessas pode cair, pode rasgar, pode se apagar com o tempo. Então, multiplicidade de pastas, você vai ter um excesso de pastas que vai estar arquivado essas informações. Dificuldade de pesquisa, porque você vai ter que procurar um por um até achar aquela informação. Então, falta de padronização, dificuldade de acesso e fragilidade do papel, que qualquer coisa rasga, mofa, molha. Então, assim, inseto, barata, rato, eles podem estragar esse material. Em contrapartida, também tem um lado bom, né? O prontuário de papel bem estruturado apresenta algumas vantagens, ainda que contestáveis em relação ao eletrônico. Facilidade para ser transportado, maior liberdade na forma de escrever, facilidade no manuseio, não requer treinamento especial e nunca fica fora do ar. Então, assim, não precisa de energia para estar funcionando. Não precisa de internet para você ter acesso, se ele tiver em rede ou em nuvem. Então, tem a vantagem e tem a desvantagem, certo? Então, o físico, como vocês viram, ele tem várias desvantagens com relação à praticidade. A questão do acesso, a questão da da própria fragilidade que o papel oferece, de você não poder ter vários backups em vários espaços diferentes, a questão da segurança, porque você coloca isso dentro do armário, alguém pode chegar lá e pode confiscar. Então, assim, tem vários pontos que devem ser revistos. Já o prontuário eletrônico, vamos lá. Os antigos registros médicos ou prontuários baseados em papel passaram a ser informatizados. Com o advento da informática médica, criando-se o conceito de prontuário eletrônico do paciente, o PEP, que além de registrar as informações em meio eletrônico, introduz também novos conceitos, permitindo que novos recursos fossem introduzidos e oferecidos aos profissionais de saúde no momento do registro dessas informações. Eis uma lista das vantagens de um prontuário eletrônico adaptado. Então, acesso remoto e simultâneo. Vários profissionais podem ter acesso ao mesmo prontuário simultaneamente de forma remota, com a possibilidade da transmissão segura através da web. Os médicos revêem e editam os prontuários de seus pacientes a partir de qualquer lugar. Então, o médico ele vai ter acesso a esse prontuário. O médico e sua equipe médica também ele pode dividir para que outros também tenham acesso ao mesmo tempo. Então, não vai ser uma coisa única e necessariamente não precisam estar todos reunidos no mesmo espaço. Então, com a internet, é colocado o aplicativo para que todos tenham acesso e visualizem de forma clara esse mesmo conteúdo ao mesmo tempo, e aí fica até mais fácil para debater sobre as possíveis soluções do caso. Legibilidade. Registros feitos à mão são notoriamente difíceis de ler. Os dados na tela ou mesmo impressos são muito mais legíveis, já que são letras padronizadas. Você vai ter letras como fontes como Times ou Arial, Verdana e outras que são fáceis de ler e legíveis de se identificar e todo mundo consegue ler tranquilo. Além do que você pode também aumentar ou diminuir o tamanho da letra, caso você tenha dificuldade em leitura, no momento esteja sem óculos, ele consegue através do próprio programa, você pode ampliar o tamanho da fonte. Facilita também. Segurança dos dados. Então, frequentemente, alguns usuários preocupam-se com a possível perda de dados devido ao mau funcionamento dos sistemas. Entretanto, um sistema bem projetado com equipamentos de segurança, backups e planos contra desastre, o PEP, é mais confiável e menos passível de perda de dados com o que os prontuários convencionais. Ou seja, quando você faz um sistema de dados com um prontuário eletrônico, você vai ter dentro desse sistema, se ele for bem feito, o computador que vai ter esse arquivo e vai ter um backup dele que é gerado automaticamente em uma nuvem, em um outro servidor. Lembra que a gente viu na aula inicial de informática que tinha um computador chamado servidor, que ele serve para armazenar as informações e distribuir para outros. Então, se uma rede
ela for bem projetada, ela vai ter esse backup. Caso dê algum problema naquele computador, o servidor ele está lá ainda com o backup daquele arquivo do paciente. Então você não vai ter essa perda de dados. Então aí também nós temos, com o uso do prontuário eletrônico, a questão da confidencialidade dos dados do paciente. O acesso ao prontuário pode ser restrito e monitorado automaticamente com cada usuário, tendo um nível de acesso específico. Além disso, o registro de auditoria pode ser utilizado para a detecção de acesso não autorizado. Ou seja, quando você está trabalhando com o prontuário eletrônico, você vai ter um login e uma senha. As pessoas que vão acessar esses prontuários médicos, eles vão se cadastrar, eles vão acessar utilizando uma senha e um usuário único. Ou seja, vai se saber a hora que foi acessado e quem foi acessado. Então é mais difícil você ter um vazamento de dados, pois daí fica uma coisa bem restrita. Então só poucas pessoas terão acesso a isso. É um processamento contínuo dos dados. Os dados são estruturados e codificados de forma não ambígua. Os softwares podem continuamente checar e filtrar os dados em busca de erros, sumarizar e interpretar, bem como emitir alerta e lembretes para os médicos. Então, na medida que os dados são alimentados no sistema, algum erro, alguma coisa que não esteja batendo, repetição de informação, medicação que não está batendo, alguma coisa. Então, às vezes o médico ele é alertado sobre esses erros. Isso daí pode facilitar bastante no dia de manuseio com o paciente. Assistência à pesquisa. Então, os sistemas podem pesquisar em textos livres, palavras-chave, bem como armazenamento de forma de estrutura. Lembra que a gente falou que no físico tem as pastas com o nome do paciente? Então, lá você vai ter que procurar o nome do paciente por parte, procurando pasta a pasta até achar. Quando o sistema é automatizado, informatizado, você vai ter um mecanismo de busca que você vai colocar o nome do paciente, o CPF dele ou alguma palavra-chave específica da tratamento dele que você vai ser localizado dentro do banco de dados essa mesma palavra. Então, o que facilita? Então, vai facilitar o acesso e a busca de determinadas informações. Então, diversas modalidades de saída de dados. Os dados podem ser apresentados para o usuário de diversas formas. Então, pode ser impresso, pode ser enviado por e-mail, pode ser apresentado em data show, pode fazer uma palestra. Então, tem várias formas de se apresentar aquelas informações do paciente. Enquanto que o físico, o impresso, você só tem aquela folhinha que você vai ter que mostrar individualmente para várias pessoas. Construção de diversos tipos de relatório. Então, os dados podem ser impressos, usados em uma variedade de fontes, cores, tamanhos, ajudando a chamar a atenção dos médicos para os dados mais importantes. Além disso, imagens podem ser impressas em conjunto com os dados, criando-se figuras mais complexas que ilustram e ajudam a diagnosticar as doenças do paciente. Então, assim, através desse tipo de material, você consegue gerar planilhas do desenvolvimento do paciente ao longo do tempo. Então, por exemplo, um paciente que vai para um nutricionista, então ele vai lá e ele vai ter um acompanhamento da sua peso ou do seu reganho durante o período de tempo. Isso vai ser gerado automaticamente. Você vai poder escolher fonte, cor, tipo de gráfico, se vai ser pizza, se vai ser bastão, se vai ser... Então, você vai ter várias possibilidades. Então, também disso a gente tem a possibilidade de ter atualização contínua dos dados. O prontuário é integrado, então todos os dados estão disponíveis para todos os médicos da instituição. Então, vai ter uma atualização dos dados contínua. Então, você pode atualizar. Quando a folha é impressa, você vai atualizar, mas porém você não pode atualizar dentro daquele espaço que já foi preenchido. Você vai seguir uma nova folha ou mais embaixo. Quando é eletrônico, você pode, durante o corpo do texto, você pode adicionar em qualquer espaço. Agora vamos às desvantagens. Então, a necessidade de grande investimento em hardware e software e treinamento. Então, você vai ter que ter a aquisição de equipamento da máquina, do computador e do servidor. Você vai ter que ter softwares, que são os programas que a gente já viu, e vai ter que ter o treinamento do usuário, tanto médico, enfermeiro, atendente. Então, você vai ter que ter todo um treinamento. Tem os gastos iniciais, depois de um tempo reverte em economia. Então é um processo. Os usuários podem não se acostumar com o uso do procedimento informatizado. Então, quem já está muito antigo, pessoas mais de idade, eles têm uma certa dificuldade com relação a esse uso. Então há uma barreira, uma mistificação da dificuldade, mas que com o tempo vai se adaptando. Demora-se em se ver os reais resultados da implementação do PEP. Então, não é do dia para a noite. Você vai ver isso em um ano, 2 anos, 3 anos, em uma década. É quando você vai perceber que realmente a mudança. Você vai dizer, eita peste, como está mais rápido, como está mais prático.
sujeito a falhas, tanto em hardware como em software, pode deixar o sistema inoperante por horas ou dias, tornando as informações indisponíveis. Então pode dar uma queda de energia, pode queimar um computador, o software pode pegar um vírus. Então tem as desvantagens. Então também tem a questão da dificuldade para completar a coleta de dados. Então a pessoa que está digitando, ela não tem tanta habilidade, o teclado deu um problema em alguma... Então vai ter algumas questões que vão atrapalhar também, tem a desvantagem. Então, a utilização de recursos computacionais pode auxiliar na prática médica, tanto em diagnóstico como na análise de procedimentos. Previsões de resultados, bem como acesso à informação dispersas, pode dar origem a serviços de melhor qualidade e menor custo. Então, a utilização desse recurso computacional, ele é exatamente para ter uma melhor na qualidade do serviço e diminuir custos. Inicialmente tem um custo que é a questão da implantação, do treinamento e aquisição de recursos, mas depois existe gradativamente uma redução nos custos gerais como um todo. Então aqui a gente tem um exemplo de um prontuário eletrônico de um cardiologista. Então aqui vocês podem ver informação como identificação, histórico, exame físico. Então você vai ter um exame gráfico da esteira. Então você vai ter o código do paciente, o nome, o peso, a altura, o IMC. Então você vai ter data de nascimento. Então você vai ter todas as informações que são colocadas para facilitar. E geralmente a interface é uma interface gráfica, que facilita o acesso também. Então, dentro desse processo, como a gente viu nas primeiras aulas, os computadores eles precisam de dados. Esse banco de dados ele vai ser alimentado gradativamente com os pacientes. Aqui a gente pode ver pacientes que foram alimentados dentro de um sistema como esse. Então, aqui você tem a alimentação, coloca o nome, cadastro, e você vê que vai ter vários nomes e eles ficam sempre em ordem alfabética, o que facilita bastante a localização. O que serão os usuários desses sistemas de automação de prontuário eletrônico? Então, a secretária ou o atendente é responsável por cadastrar as informações de identificação do paciente e possui acesso restrito a determinados módulos do sistema. Desempenhará as seguintes atividades: manter informações gerais de identificação do paciente, marcação de consulta e contrato eletrônico do paciente, manter agendamento de consultas do paciente, manter agendamento das sessões do paciente, manter informações dos médicos externos. Então, o secretário ou atendente, ele não vai ter informações pessoais do tratamento em si, da doença em si, mas informações mais pontuais e gerais, certo? O médico em si, esse daí, ele vai ter um acesso maior. Médicos são os médicos das especializações de cardiologia e pneumologia, cadastrados na clínica, serão responsáveis pela gestão das informações dos prontuários dos pacientes. Não possui restrição no acesso, além de responder a questionamentos relacionados ao paciente. O médico desempenhará as seguintes atividades: diagnosticar a doença através do exame cardiológico ou pneumológico, solicitar exames médicos, emitir documentos médicos como receita, atestados, laudos, encaminhar paciente à fisioterapia. Então vocês podem ver que o acesso médico ele é mais amplo. Então por que usar? É preciso ter uma educação continuada. A informática permite que recursos que proporcionem os enfermeiros acesso rápido e fácil a informação confiáveis e ferramentas de educação e informação baseada em evidências. Além disso, plataformas como as mídias sociais expõem os enfermeiros a uma vasta gama de informação sobre saúde e abre as portas para a colaboração de outros prestadores e cuidados. Então, quando se fala em enfermeira, aí você amplia também para os atendentes. Ok? Aumentar a comunicação. A informação simplificada, a comunicação, novas tecnologias em saúde permite que os médicos enviem mensagens de texto, e-mails e mensagens instantâneas. Ficaram passadas as chamadas de radioemergência, que se ligava por telefone, já não se fazem mais tanto. Então a comunicação hoje em dia é mais prática. WhatsApp, você tem um controle maior. A comunicação médico a médico agora é mais rápida e fácil do que nunca, ajudando enfermeiros e outros médicos a passar mais tempo com os pacientes e menos tempo tendo que rastrear um ao outro para comunicar com os pacientes. Então, aplicativos que medem a pressão e os batimentos cardíacos, ameaçam a saúde. Então, assim, existem mitos com o uso da tecnologia. Então, aqui, veja, esses aparelhozinhos, eles têm uma praticidade maior. Alguns dizem que não são tão
eficazes, mas agora já tem uma melhoria na qualidade da tecnologia. Esses equipamentos estão cada vez mais evoluindo e sendo cada vez mais precisos. Então, por que usar a informática? Salva a vida. Tudo, desde a telemetria até medidores eletrônicos de pressão arterial, são considerados tecnologia em saúde e ajudam a manter pacientes seguros. Como membros da enfermagem, você tem o que rastrear e monitorar. Ser capaz de confiar em equipamentos e tecnologia como monitores de telemetria ajuda a reduzir erros, possibilita que você esteja presente e engajado nesses pacientes. Então, assim, quando você passa a ter o acesso à tecnologia, você passa a ter facilidade e controle maior sobre o que tem pela frente. Segurança. Então, o mapeamento por meio do prontuário eletrônico do paciente, PEP, ajuda a proteger enfermeiro, médicos, atendente, quando questionado posteriormente de suas práticas assistenciais. Cumprir todas as etapas do PEP pode parecer frustrante, mas na verdade elas estão lá para relembrar os enfermeiros e profissionais de saúde procedimentos essenciais registrados que o atendimento correto foi prestado ao paciente. E por fim, a gente usa a informática para aumentar a eficiência. Um sistema bem projetado, o prontuário eletrônico, pode ajudar os enfermeiros a responder perguntas clínicas com rapidez, acompanhar a evolução de doenças de forma abrangente e procurar a informação do paciente sem esforço. Tudo isso libera tempo para o clínico ocupar, que pode ser melhor gasto, ocupar o tempo que pode ser melhor gasto com cuidados ao paciente, não necessariamente com dados e coletas de informações que são mais práticos através do uso informatizado. Eu vou deixar para vocês agora um vídeo, vocês vão ver o vídeo 2, que ele vai falar um pouco sobre o acesso ao ISUS PEC, atendimento odontológico. Então aí vocês vão ter um acesso, um profissional dentro dessa área, do qual ele vai mostrar como é que funciona o cadastro, o acesso, as informações básicas sobre esse sistema informatizado do SUS, ok? Bons estudos para vocês e até mais. Um abraço.